Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Fria, tá? Então, pessoal, do nono ano do Colégio Ateneu, vamos abrir a apostila nova, apostila 3, capítulo 10, um mundo dividido e um país dividido. Então, dividido sobre o quê? Dividido politicamente e economicamente, né? Terminou a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver os nazistas e fascistas, né, tendo seu poder completamente devastado na Europa. Então eles deixaram as lideranças políticas dos países como a Itália e a Alemanha, e a gente vai ver agora períodos em que dois blocos, né, políticos econômicos vão impor a sua influência sobre os países da Europa, tá? E da África, e da América, e do mundo inteiro. Então a gente vai ver um mundo dividido entre o bloco capitalista, representado pela liderança dos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado, ou socialista, né? Liderado pela União Soviética. Tudo bem? Então, a gente vai ver muitas disputas durante o século XX, né, depois da Segunda Guerra Mundial. De 1945 até 1990, vai continuar as disputas econômicas, políticas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrando que essa guerra, o nome Guerra Fria, é porque de fato não ocorreram combates, né, conflitos armados, mas ameaças ou se tiveram, muitas ameaças. Durante principalmente os anos 60, os Estados Unidos e a União Soviética vão ficar se ameaçando mutuamente para começar de fato uma guerra. Eles vão disputar em todos os campos. Na política, eles vão disputar as ciências, eles vão disputar quem chega primeiro à Lua ou quem ocupa primeiro o espaço, né? E essa disputa vai ser bem acirrada. A União Soviética chega primeiro ao espaço com Yuri Gagarin, que eu vou colocar a fotinha dele aqui, e os Estados Unidos chega primeiro à Lua, né? O primeiro homem a pisar na Lua é o Neil Armstrong, que foi o representante da NASA dos Estados Unidos. Além do espaço, eles vão disputar, por exemplo, os esportes. Os Jogos Olímpicos vão ter uma disputa sempre muito acirrada por medalhas entre a União Soviética e os Estados Unidos, em todos os campos dos esportes, tá? Então, todas as Olimpíadas era um palco para assistir a briga entre os Estados Unidos e a União Soviética. Além disso, cartazes, propagandas de rádio, de cinema contra a potência inimiga. Então, nos Estados Unidos vai ter uma campanha anticomunista muito grande. Então, nos cinemas, quem fosse assistir um filme, normalmente os filmes tinham temática já dessa Guerra Fria. Então, sempre falavam de um grupo inimigo, que os Estados Unidos seriam o salvador da pátria, que eles seriam os vitoriosos contra um grupo inimigo. Que grupo inimigo é esse? Soviéticos, os socialistas e comunistas. A mesma coisa da União Soviética. Todo filme, a propaganda era anticomunista. E os salvadores, os libertadores das nações europeias, dos povos do mundo, seriam os soviéticos e os inimigos, os americanos. Então, vai haver literalmente uma caça às bruxas nos Estados Unidos por conta do anticomunismo. Além do esporte, da corrida para ocupar o espaço, de quem tivesse as melhores armas, porque vai ter uma corrida armamentista muito forte, quem consegue produzir mais bombas atômicas, quem consegue produzir as armas mais tecnológicas do período. Além de tudo isso, ainda vai ter a propaganda, né, do grupo inimigo. Os quadrinhos vão ser uma arma para isso. É nessa época que vai se popularizar, pelo menos nos Estados Unidos, uma empresa chamada Marvel. Vocês conhecem, né? Eu tenho certeza que vocês conhecem. E várias histórias em quadrinhos foram protagonizadas por heróis, super-heróis, que estavam lutando contra um inimigo comum, contra os soviéticos,
não necessariamente explícito, mas sempre tinha um contexto ali por trás, como o caso do Capitão América, como o Quarteto Fantástico, que vai surgir nos anos 60, né? Como o Incrível Hulk. Estados Unidos e a União Soviética disputavam nas ciências também, né? Quem tinha melhor tecnologia, quem produziria a tecnologia mais incrível e os melhores soldados e etc. Isso é refletido nos quadrinhos do Hulk e do Quarteto Fantástico. Então, a disputa vai ser grande e vai durar muito tempo, de 45 até 91 é bastante tempo, né? Ainda bem que a guerra de fato não começou, mas o momento de chegar mais próximo de uma terceira guerra mundial, de uma guerra atômica, foi nos anos 60, mais especificamente em 62, quando teve a crise dos mísseis. Estados Unidos tinha colocado um teste de mísseis na Itália, né? E a Itália ali próximo na Europa, né? Próximo dos territórios da União Soviética. E isso já deixou a União Soviética muito, muito furiosa. E eles começaram a fazer várias reuniões secretas. Lembrando que a União Soviética tinha uma cortina de ferro. O que é isso? Ninguém sabia do que acontecia dentro da União Soviética. Não existia notícias, não era veiculado, só era veiculado o que o governo soviético queria. E era muito raro. E aí, a União Soviética, como resposta a essa base dos Estados Unidos lá na Itália, né, base de mísseis, eles fizeram uma base também em Cuba, né, que estava virado ali para a Flórida, nos Estados Unidos. E aí, tava um burburinho de se é verdade, se tem mesmo uma base em Cuba, os americanos começaram a ficar preocupados. E o então presidente na época, né, tava tendo as eleições, quem vence é o Kennedy. E o Kennedy faz uma campanha militar secreta para ir até Cuba, sobrevoar e ver se era de fato verdade que tinha os mísseis virados para os Estados Unidos. E tinha, ele conseguiu provas. E aí começa um dia terrível na vida do Kennedy, que é a com Khrushchev, que era o líder da União Soviética na época, né? Nikita Khrushchev. E aí o Nikita Khrushchev e o Kennedy ficam disputando, ficam tentando entrar num acordo para ver se de fato eles iriam conseguir não se atacar. E o mundo tinha muito medo de uma guerra nuclear, todo mundo já tinha visto o que aconteceu lá no Japão, né? A guerra nuclear não é boa economicamente como as guerras são, né? As guerras criam líderes, criam novas potências econômicas e uma guerra nuclear não era o objetivo. Então, eles passam um dia terrível tentando conversar para a guerra não acontecer, para a União Soviética retirar os mísseis de lá, e os Estados Unidos impediram que novas armas chegassem até Cuba. Então, eles fizeram um bloqueio militar contra a União Soviética, entre Cuba e a União Soviética. Então, os russos não ficaram nem um pouco felizes, eles começaram a ameaçar os Estados Unidos, já que já tinham mísseis em Cuba. O Kennedy suando para não começar uma guerra, e no fim eles conseguem se resolver e não rola a guerra. Então, a crise dos mísseis foi o mais perto que eles chegaram de começar uma terceira guerra mundial. Ainda bem que não rolou, né? Como eu falei da caça às bruxas, o que foi a caça às bruxas? Foi um momento nos Estados Unidos que o senador Joseph McCarthy, ele vai liderar uma perseguição aos comunistas, né? E uma perseguição assim pautada na lei. Ele vai criar uma lei de anticomunismo e vai começar a pesquisar, investigar funcionários públicos, cientistas, músicos, atores, atrizes, políticos, todo mundo que tivesse qualquer envolvimento com o comunismo seria julgado, né? Seria julgado mesmo. Caso tivesse comprovação que esse grupo era comunista, ou se a pessoa era comunista, tinha ligação com o comunismo, seriam julgados ou expulsos do país. Um dos casos que ficou mais famosos da caça às bruxas do McCarthy, que é chamado de macartismo, né, foi o Charlie Chaplin, que ele foi associado ao comunismo e teve que deixar os Estados Unidos por conta dessa caça. E aí ele vai para onde? Ele vai para a Suíça.
Além do Charlie Chaplin, teve também o caso de 2 cientistas físicos nucleares, tá? Ethel e Julius Rosenberg. Em 1953, os dois foram acusados sem provas de que eles estavam passando informações sigilosas dos Estados Unidos para a União Soviética, que eles eram comunistas infiltrados. E aí o que acontece? Eles são julgados e condenados à cadeira elétrica. Eles são mortos sem provas por serem possivelmente comunistas. Olha isso. Então foi literalmente uma caça às bruxas moderna. Na África e na Ásia vão ocorrer processos de independência muito fortes durante esse período dos anos, principalmente dos anos 50 para frente, né? Então, na África, a gente vai ver movimentos nacionalistas começando a eclodir, né? Porque os países africanos, vocês lembram que desde o século XIX, todos foram colonizados pelos europeus no que ficou conhecido como Partilha da África. Os países foram muito explorados, a população violentada e etc. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, esses países começam um projeto nacionalista para tentar inflar a população, né, unir a população contra a exploração dos países metrópoles, né, dos países que colonizaram eles. E isso vai gerar um movimento da negritude, por exemplo, na África, que é a ideia do orgulho racial, da valorização da sua cultura, da sua língua. Eles começam a tentar retomar a cultura africana, as diversas culturas africanas, os idiomas locais, começam a tentar trazer de volta as religiões e etc. Então, com um movimento cultural, popular, nacionalista, levanta o desejo da população a tornarem-se países independentes. Outra questão que vai meio que influenciar esses processos de independência vai ser o fim da Segunda Guerra Mundial. As potências como a Inglaterra, a França, a Bélgica, os países que tinham dividido a África estavam muitos falidos, tentando se recuperar, né? A Alemanha mesmo é um caso, tentando se recuperar do que foi a Segunda Guerra Mundial, e isso abriu espaço, com essa brecha, a fraqueza dos países europeus, para os africanos e asiáticos se estabelecerem e começarem a lutar pela sua independência. Outra questão é o apoio do bloco capitalista e do bloco comunista a essas independências. Então, a União Soviética vai se aproveitar desse momento da história para ajudar financeiramente, comprando armas, né? Apoiando alguns países a lutarem pela sua independência, caso, claro, esses países se interessem por aplicar a política econômica da União Soviética, né? Então, alguns países vão se tornar, depois das suas independências, socialistas, comunistas. Outros países vão ser apoiados pelos Estados Unidos e também vão fazer a sua independência e se aliar a essa política econômica capitalista, certo? Então, a Guerra Fria estava ali totalmente inserida no contexto das independências. Vou falar de algumas independências para vocês. Por exemplo, como foi o caso da Argélia, tá? A Argélia começa uma luta de independência em 1954, só consegue em 1962. A Argélia, na África, ela era colônia francesa, tá? E aí a população, ela se organiza e faz uma frente de libertação nacional. Então, eles se organizam, fazem um grupo mesmo de guerrilha político e começam a lutar contra os franceses e se organizar contra as milícias locais que apoiavam os franceses também, tá? E aí eles conquistam sua independência em 62. Outro caso é o Quênia, tá? O Quênia, eles tinham um grande grupo lá, que era os Kikuyu, tá? É uma etnia do Quênia, e eles vão formar uma organização clandestina para lutar pela independência, chamada de Mau Mau. Então, eles vão começar a lutar contra os ingleses, porque o Quênia era território da Inglaterra, tá? A colônia da Inglaterra. O primeiro-ministro Jomo Kenyatta, ele faz uma cerimônia de independência. Ele que estudou em Londres, ele era um estudioso, né, um pensador.
Ele começa a participar do movimento de libertação. Ele vai preso pelos ingleses, tá? Ele é mantido na prisão de 52 até 61. Ele fica muito tempo na prisão, porque como ele era o cabeça do movimento de independência e a Inglaterra não queria que o Quênia se tornasse independente, prenderam o líder. Mas isso não impediu deles tomarem a independência do país no ano de 61. Bem? Outro caso foi o Congo, né? O Congo, que era a colônia da Bélgica, né, se tornou hoje a República Democrática do Congo. Eles começaram a lutar por independência nos anos 50, tá? Eles tinham uma liderança que era o Patrice Lumumba. A história dele é bem interessante. Ele começou a organizar os estudantes, pensadores, população local, para se organizar contra a Bélgica, para lutar pela independência. A Bélgica, especificamente, foi uma metrópole muito ruim para o Congo, não que as outras não tenham sido, né, mas o Congo sofreu com muita violência por ser um território muito rico. Lá tinha muito diamante no território do Congo, tá? Eles tinham também cobalto, ferro, potássio, muito, então eles exploravam muito a população para trabalhar e retirar essas riquezas e utilizavam de muita violência, impedindo eles de estudar e etc. Então, a luta por independência era mais do que necessária. Os Estados Unidos e a União Soviética interviram fortemente na independência do Congo, tá? Fortemente. O Lumumba, que era o líder da independência, né, do projeto de independência, ele era mais alinhado às ideias comunistas. No final, ele foi morto, tá? Ele foi assassinado por ser um simpatizante do comunismo e ficou uma disputa política muito grande no Congo durante muito tempo. Eles conquistaram a independência em 61, mas não conquistaram a paz, né? Porque o bloco comunista e o bloco capitalista estavam lá influenciando o processo de independência e também influenciando a população a guerras civis. Outra região que vai tentar a independência era a Indochina. A Indochina, que fazia parte, era uma colônia francesa, tá? Que posteriormente vão se tornar 3 países: Vietnã, Laos e Camboja. Vocês já ouviram falar neles com certeza, né? Mas antes eram a Indochina. A França tinha uma influência muito grande, né? Ela tomou a Indochina, fez colônia. Depois essa região foi invadida pelo Japão, tá? E os franceses tentaram tomar de volta do Japão e enfrentaram várias lideranças pela independência dos países. Os países não queriam ser a Indochina, queriam ser países independentes, com culturas diferentes, etc. Tá? E aí teve uma divisão, por exemplo, eles conseguiram se tornar independentes, mas a influência do bloco capitalista e do bloco comunista fez o Vietnã ser dividido em 2. Ficou o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, tá? Então, o Sul era capitalista e o Norte era comunista. E aí, os Estados Unidos, aliás, nos anos 60, vai começar uma guerra lá no Vietnã para tomar a parte norte, que era comunista. Eles diziam que tinham medo e estavam sendo ameaçados pelos comunistas que iam tomar o Sul. Então, eles se precipitam e começam uma guerra para tomar o norte da União Soviética. E a população do Vietnã sofrendo nessa guerra de 2 potências, né? Foi isso. A Índia também foi um território que vai brigar pela sua independência, mas eles tiveram um líder que não concordava com guerras violentas, né? O Mahatma Gandhi, ele foi o líder da independência da Índia. Ele buscava uma luta sem armas, ele tentava boicote às empresas inglesas, né? A Índia era uma colônia da Inglaterra, então ele propunha uma luta por independência que não utilizasse armas. O Gandhi era um cara que estudou na Inglaterra, era muito estudado, ele era hindu, ele também sabia que existia uma questão religiosa na Índia, além da Inglaterra, que era um problema por ser dona da Índia, tinha uma questão religiosa porque uma parte grande da Inglaterra,
índia era hindu, né, da etnia e religião hindu, outra parte era muçulmana. Então tinha uma disputa, o Gandhi não queria essa disputa, ele tinha até uma frase que ele fala que ele defendia 5 pontos primordiais para a paz, né, e para a independência. Primeiro, a igualdade. Segundo, nenhum uso de álcool ou droga. A unidade hindu-muçulmana, todo mundo junto. Amizade e igualdade para as mulheres. Obrigado, Gandhi. Muito fofo, né? Ele defendeu muito isso e, infelizmente, foi assassinado por essa defesa. Um hindu radical que não concordava com a ideia de união dos hindus e muçulmanos assassinou o Gandhi, né? No fim, em 47, a Índia conseguiu a sua independência. Então, a Índia conseguiu a sua independência em 1947, certo? Outro território que teve várias disputas foi a China, né? Então, a China passou por vários países que tentavam dominá-la durante o século XIX. Tinha um líder político, um imperador, que também para os chineses não era muito bom. Depois eles foram invadidos pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Depois conseguiram expulsar os japoneses e, por fim, passaram por uma guerra civil, nacionalistas e comunistas. No fim, a guerra civil foi vencida pelos comunistas e até hoje nós temos a China comunista. Até os anos 60 eles estavam super alinhados com a União Soviética, né, com o bloco soviético, mas nos anos 60 eles quebram essa relação e se tornam um país comunista mais autônomo, né? E eles tinham uma ideologia comunista um pouco diferente da União Soviética, que era leninista, né? E trotskista. Eles seguiam Mao Tse-tung, que era uma liderança comunista, que tem um outro pensamento ideológico. E até hoje estão lá. E aí, já nos anos 90, a China faz o que a gente chama de perestroika, que é uma abertura econômica, não política. A China continua sendo um país comunista, que tem um único partido, o Partido Comunista centralizado, né? E que todas as empresas ali pertencem ao Estado e etc. Porém, economicamente, eles já têm relações com outros países, inclusive os Estados Unidos hoje em dia, né? É a Guerra Fria inteira, separados, mas hoje em dia a perestroika foi feita como aconteceu em Cuba, como aconteceu na Rússia. No Brasil, a gente vai ter uma briga também de 2 tipos de governos, né? De governos não, de ideologias políticas. De um lado, tinha os nacionalistas. Depois que a Segunda Guerra Mundial acabou, a gente sabe que vai ter as eleições, né? Que o Dutra vence e tudo mais. Nos anos 50 vão ter novas eleições e o Vargas ele vai tentar a presidência, como eu falei para vocês. Então, os nacionalistas é um grupo que defendiam o Vargas, que concordavam com o Vargas, tá? Quem pertencia a esse grupo? Industriais, militares, parte da classe média, operários, etc. O partido que representava os nacionalistas era o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, que era liderado pelo Vargas. Mas eles tinham também apoio do PSD, que era o Partido Social Democrático. O Partido Social Democrático estava dividido em 2, tá? Estava dividido em um grupo que defendia os nacionalistas, outro grupo que defendia os conservadores. Qual que era a ideia dos nacionalistas? Proteção às indústrias nacionais, o Vargas era um nacionalista, né, estadista, proibição de capital estrangeiro, de entrada de capital estrangeiro no Brasil, então eles não queriam dinheiro de fora ou empresas de fora, intervenção do Estado na economia, porque o Vargas era um estadista, e reforma agrária, tá? É isso que era defendido pelo Partido Nacionalista lá do Vargas. Do outro lado tinha o Partido Conservador. Eles eram representados pela elite rural, banqueiros, cafeicultores, etc. Eles defendiam capital estrangeiro, defendiam que tivesse investimento estrangeiro aqui no Brasil, que as empresas deveriam ser empresas privadas, que o Estado não deveria intervir na economia, tá? Eles queriam também a repressão dos sindicatos, dos populares, e eles queriam a defesa do latifúndio, nada de reforma agrária, diferente do Vargas, né? Eles eram representados por um partido que era
UDN, União Democrática Nacional, criada em 1945 pelos opositores do Vargas. E uma parte também do PSD defendia, era mais conservadora e defendia esse grupo político. Eles vão ficar brigando no poder. A gente sabe que o Vargas vence em 1950 a eleição e fica até 1954. Esse grupo da UDN é o grupo que vai fazer várias denúncias de corrupção do governo Vargas, tá? Eles eram completamente anti-Vargas, tinham muitos militares que faziam parte desse grupo político, desse partido, o DN. Esses militares querem dar um golpe de Estado, mas em 1954 o Vargas se suicida, né? Então os militares não dão um golpe de Estado com medo de uma revolta popular, porque se eles tomam o poder em seguida do suicídio do Vargas, a população ia achar que foi assassinato, e como Vargas era muito popular, isso ia dar muito problema, os militares decidem não fazer isso. Mas em sequência a gente sabe que depois de 54, em 61 os militares vão tentar dar um golpe de novo, já no governo do Juscelino Kubitschek, depois eles conseguem em 64, certo? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. É uma aula sobre a Guerra Fria, né, dos anos 40, dos anos 50 mais ou menos até os anos 60. Então, como a Guerra Fria influenciou o mundo inteiro e no Brasil a briga política estava ali estabelecida também. Fiquem bem, boa semana, beijinhos!